Oi, Luiz aqui de novo, e agora a gente chegou na segunda etapa do jogo, que é gerar conforto. E essa imagem aqui eu acho que é autoexplicativa do porquê você precisa gerar conforto. Enquanto você está vendo aqui no pico do iceberg a atração, isso é o que representa o conforto no relacionamento. Ou seja, gerar atração é um dos ingredientes da conquista, mas se você só se preocupar em gerar atração e não em deixar ele confortável conversando com você, você está cometendo um grande erro. E toda a atração que você gerou utilizando todas aquelas técnicas que a gente viu de prova social, ser misterioso, ser um bom partido, não irão adiantar nada. Porque apesar de você ter deixado ele extremamente atraído, ele ainda não se sente à vontade com você. É como se ele tivesse afim de você, mas algo na mente dele fala: você tem que tomar cuidado, você já se ferrou antes, ele está tentando te seduzir. Então acaba que sim, você pode até conseguir sair com o boy, mas essa relação não vai se sustentar. Por quê? Porque você não gerou conforto, você não gerou uma conexão emocional de verdade com ele. Esse tipo de relação, sem o desenvolvimento do conforto, é interessante se o que você está procurando é sexo casual. Aí tudo bem, você realmente só precisa gerar atração, porque é ela que gera o desejo carnal. Mas se você quiser um nível de relacionamento mais profundo, você precisa gerar conforto, porque é através dele que você vai se conectar de verdade com o boy que você quer, tá bom? E é importante lembrar que se você não gerar atração e gerar apenas conforto, você acabou de comprar a sua passagem só de ida para a tão odiada Friend Zone. Ou seja, você precisa ter um equilíbrio entre os dois, atração e conforto. E como que você gera conforto? Uma ótima técnica é através do chamado rapport. Sabe quando você conhece alguém e você, na mesma hora, vai com a cara dela e se sente extremamente à vontade? Vocês parecem amigos há anos, mesmo nunca tendo se visto antes. Isso é rapport. Provavelmente, essa pessoa fala de uma maneira muito parecida com você. Ela acredita nas mesmas coisas que você e até faz gestos e movimentos parecidos com você. Só que você não percebe nada disso. A única coisa que você sente é que você fica confortável do lado dela. É aquele famoso "o santo bateu". E embora o rapport possa acontecer naturalmente, como nessa situação, você também pode aprender passo a passo as técnicas para gerar rapport com qualquer boy, mesmo através de mensagens de texto, e fazer com que ele se sinta confortável com você imediatamente. E como você faz isso? Simples. A primeira coisa que você tem que fazer é mostrar que você é muito parecido com ele. É só você reparar, os seus melhores amigos são pessoas muito parecidas com você. Eles têm os mesmos interesses, têm a mesma cultura, tiveram experiências de vida semelhantes ou vocês viveram juntos a mesma experiência. Quando você fala com uma pessoa parecida com você, automaticamente você gosta dela. Porque nós gostamos de pessoas parecidas com a gente. É do ser humano, a gente confia mais em pessoas que são parecidas com a gente. Então, o que você vai fazer é usar a técnica do espelhamento. Ela consiste basicamente em você analisar alguns detalhes da forma como o seu boy fala. Por exemplo, como ele expressa que está rindo por mensagem. Ele usa hahaha, kkk, risos, risos, risos. A forma que ele rir, você vai rir igual. Eu sei que isso parece loucura e você está pensando: como pode alguém se sentir melhor comigo só porque eu estou rindo igual? Mas acredita em mim, não sou eu que estou falando, é a ciência. E eu e dezenas de alunos já comprovamos que realmente funciona. E você não vai fazer isso apenas com a risada, você vai fazer isso com tudo. Ele usa alguma expressão como top, best, um luxo, bofe ou alguma gíria. Como ele abrevia as palavras? Como ele usa os emotions? Quais emotions ele usa? Ele manda mensagens grandes ou ele quebra a mensagem em pedaços menores? Você vai passar a analisar isso tudo e fazer da mesma forma. Quando você fizer isso, ele não vai perceber, como você também não percebe, o porquê você se sente bem com algumas pessoas, mas ele vai se sentir extremamente confortável e identificado com você, só por escreverem da mesma
forma. Vai parecer que você realmente entende ele, que você consegue se colocar no lugar dele e ver o mundo como ele vê. Mas aí você pode estar pensando, mas espera aí, eu vou ter que deixar a minha forma de falar, a minha personalidade de lado para conseguir isso? E não, você não vai fazer isso. Você não vai espelhar ele o tempo inteiro. Você vai aproveitar algumas situações para utilizar essa técnica e gerar um conforto maior. E se você quiser que ele sinta que você é a única pessoa do mundo que entende perfeitamente o que ele fala, você precisa espelhar os mesmos interesses e valores dele. Mas aí você acabou de conhecer ele, só sabe o nome e sobrenome. Como diabos você vai descobrir os interesses e valores dele? Isso iria demorar semanas, meses, anos? Não, isso vai demorar alguns minutos para você, talvez até segundos. Eu fiz uma aula explicando o método Alma Gêmea, que é um método único que eu desenvolvi para descobrir os interesses de qualquer pessoa em minutos. Então, depois dessa aula, a sua missão é entender o método Alma Gêmea. Mas fica aqui comigo que eu quero te contar um segredo. Você, eu, o boy que você quer, todos nós amamos uma pessoa acima de todas as outras. E não, não é o boy que você gosta, também não é a sua mãe nem o seu pai. É você mesmo. Se você não acredita, para pensar. Depois que alguém faz alguma burrada que te prejudica, quanto tempo você demora para perdoar ela? Agora pensa quando você mesmo faz alguma burrada que te prejudique de alguma forma. Quanto tempo você demora para se perdoar e seguir em frente? Eu tenho certeza que é muito mais rápido do que você vai perdoar outra pessoa, não é? E isso acontece exatamente porque você se ama mais do que qualquer pessoa. Agora imagina quando o boy que você quer encontra em você alguém que possui os mesmos interesses, a mesma visão de vida, os mesmos valores e até a mesma forma de falar que ele. Ele imediatamente vai concluir que você é especial. Afinal, você é muito parecido com ele e ele se ama mais do que qualquer pessoa. Logo, você merece a sua atenção. Bom, você já sabe que a pessoa que mais amamos somos nós mesmos. Agora adivinha a palavra cientificamente comprovada que qualquer pessoa mais ama ler ou ouvir? O nome dela. Mais uma vez comprovando como a gente se ama. E aqui entra outra técnica para você construir rapport no boy que você quer. E ela é falar o nome dele. Já está comprovado, através de estudo de imagens no cérebro, que falar o nome da pessoa ativa no cérebro dela a mesma região que é ativada quando ela faz algo que dá prazer. Ou seja, ler ou ouvir o próprio nome é algo que vai gerar um prazer imediato na mente dele. E ele vai acabar associando essa sensação de prazer ao falar com você, sem nem saber ao certo o porquê. Então, sempre que você puder, procure falar o nome dele. Mas é claro que você não vai fazer isso o tempo inteiro. Você vai parecer a mãe dele. Você pode usar abreviações também. Se ele se chama Guilherme, você pode chamar ele de Guilherme no começo, enquanto vocês não têm tanta intimidade, e depois você pode chamar ele de Gui, por exemplo. Uma outra técnica utilizada para gerar rapport é a técnica backtracking. Através dela, você vai fazer com que ele sinta que você se importa verdadeiramente com ele. Ele vai se sentir ouvido e reconhecido. E aí, sempre que ele precisar desabafar ou conversar, ele vai procurar você. E como funciona? É muito simples. O que você vai fazer é pegar o que ele já disse e mudar algumas palavras ou mostrar a sua interpretação do que ele disse. Eu vou te mostrar alguns modelos para ficar mais fácil de entender. Você pode usar o modelo. Você está dizendo que... E aí você poderia falar. Você está dizendo que para gerar conforto em uma relação é fundamental eu dominar o rapport? Ou então você pode usar o modelo do então, por exemplo, então isso significa que rapport aumenta a minha conexão com o boy? E um outro modelo que você pode usar seria, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, deixa eu ver se eu entendi. Utilizar a técnica do backtracking irá fazer ele sentir que eu me importo realmente com os problemas dele? Entendeu como funciona? Você simplesmente pega o contexto da conversa como ele falou e pergunta se é isso mesmo que você entendeu, mesmo você sabendo que não precisava perguntar.
A gente só precisa que ele veja que você entende ele. E isso é muito poderoso. Porque quando ele fala, ele quer a sua atenção. E aí quando você reforça o que ele disse através desses modelos, você passa a mensagem que realmente a sua atenção estava voltada para ele. E além de você prestar atenção no que ele tinha para falar, você compreendeu o que ele disse. E novamente, qual a pessoa mais importante da vida dele? Ele mesmo. E se você mostra que compreende exatamente o que ele fala, você está mais próximo de ser essa pessoa que ele ama. Uma outra forma de conseguir gerar rapport é entrar no estado emocional dele. Como que isso funciona? Se você começar a conversar com ele e ver que ele está meio desanimado, meio para baixo, você não vai chegar feliz tentando animar ele, porque isso não vai gerar conexão nenhuma, não vai gerar rapport. Vocês estão em níveis emocionais diferentes. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar no estado emocional dele. Quando a pessoa está desanimada, ela não responde tão rapidamente, dá respostas curtas, fala muito de problemas, não desenvolve muito o assunto. E aí, você vai fazer exatamente o mesmo. Por exemplo, ele falou que está com problema no trabalho, ou que esse país não tem jeito. E aí, o que os outros caras que não fazem esse curso vão fazer? Eles vão tentar animar ele, vão tentar botar ele para cima, falando aquele tipo de coisa. Ah, não fica assim não. Ou, ah, vai melhorar. Só que isso não gera conexão nenhuma. Ele está em outro estado emocional. Ele não vai dar a mínima para esses caras. E o que você vai fazer para ele ver que só você entende ele de verdade? E não fica dando esses conselhos clichês que todo mundo dá. Você vai falar coisas como: esse país não tem jeito mesmo. Ou, o meu trabalho também está complicado. Você precisa ver como é o meu novo chefe. Ou seja, você vai fazer como se fosse um espelhamento do que ele está falando, usando as mesmas palavras, inclusive, se você conseguir. Dessa forma, você vai entrar no nível emocional dele. Ele vai perceber que você entende a visão de mundo dele, porque você também está passando pelas mesmas situações. E aí, depois de entrar no nível emocional dele, você vai, de forma gradativa, conduzir ele para um estado de alegria. Por exemplo, você poderia mandar algum vídeo engraçado que tenha alguma relação com o que vocês estão falando. Usando esse exemplo anterior do trabalho, vamos supor que vocês estão reclamando do seu chefe. Você poderia, por exemplo, ir no YouTube, achar algum vídeo engraçado de chefes se dando mal ou funcionários revoltados com seus chefes, e aí você manda e fala alguma coisa como: daqui a pouco somos nós nesses vídeos. Ou, olha a gente aqui. Só fazendo isso, você já vai começar a mudar o clima da conversa e o estado emocional dele. E aí, aos poucos, você vai falando de um assunto mais agradável, que você saiba que ele tem interesse, que você já viu, por exemplo, através do método da alma gêmea. E cada vez mais, você vai gerando uma conexão profunda com ele. E aí, da próxima vez que ele tiver com problema, adivinha com quem ele vai direto falar. Ele vai ignorar todos os outros caras que não entendem ele e ficam tentando animar com mensagens clichês e batidas que ele já está cansado de receber. Ele só vai querer falar com você, só você entende ele. Uma outra técnica para gerar rapport é se utilizar de suavizadores. Como assim? Sabe quando ele fala alguma coisa que você não sabe se é melhor você concordar ou discordar? Por exemplo, ele te pergunta: você gosta de balada? E você não sabe se é melhor responder que você é mais caseiro ou que você adora sair, se divertir e não parar em casa. Nessas situações, você vai utilizar os suavizadores, que nada mais são do que palavras que não vão deixar totalmente clara a sua opinião. Exemplo de suavizadores são: quem sabe, pode ser que, talvez, como seria, poderia. Então, uma resposta para essa situação da balada poderia ser: eu sou bastante imprevisível. Pode ser que eu acorde animado com vontade de sair, mas poderia ficar tranquilo em casa também, sem problema. Dessa forma, você não toma uma posição que poderia perder a conexão com ele, e assim você estabelece mais rapport, deixando ele mais confortável com você. Outro exemplo, ele pergunta: o que você acha da pena de morte? Você poderia falar: talvez a pena de morte fizesse o infrator refletir mais antes de cometer um crime, e isso, quem sabe,
poderia fazer com que o número de crimes diminuísse. Percebe como eu utilizei os suavizadores nessa frase? Com eles, você mantém a sua opinião a favor, e é importante você mostrar que tem uma opinião sobre esse assunto, mas você não sai afirmando que a sua opinião é o certo e ele tem que aceitar isso. Se por acaso ele for contra a pena de morte, ele vai continuar conectado a você. Bom, e para finalizar, agora que você já sabe como criar conforto com qualquer pessoa através do rapport, vamos ver rapidamente o que você jamais deve fazer para evitar que você quebre esse rapport. Existem 3 fatores principais que quebram o rapport na hora. O primeiro deles é a carranca. Esse é o quebrador universal do rapport, que é aquele mau humor, sem saco para conversar. Se você demonstrar isso para ele, mesmo que sem querer, acabou. O rapport vai ser quebrado e você vai ter que construir tudo de novo com as técnicas que a gente viu aqui. Ser pessimista também é outro fator que quebra o rapport, porque ninguém gosta de conversar com pessoas assim. Acabam puxando a gente para baixo e sugando toda a nossa energia. E por último, interromper. Você também tem que tomar cuidado para não interromper uma conversa sem querer. Às vezes você está ansioso para falar alguma coisa e aí já manda mensagem enquanto ele está terminando algum raciocínio. E isso passa a ideia de que você não está realmente prestando atenção nele ou interessado no que ele está falando. Então, criando rapport através das técnicas que a gente falou, que são espelhando a maneira que ele escreve, procurando falar o nome dele quando você puder, usando a técnica do backtracking, entrando no estado emocional dele, utilizando os suavizadores e evitando cometer algum dos 3 fatores que quebram o rapport, que são a carranca, ser pessimista e interromper a conversa. Com isso, você irá, sem dúvida, gerar uma conexão emocional muito grande com o seu boy. Uma conexão que eu te garanto que ele não tem com nenhum outro cara, porque nenhum outro cara que ele fala sequer faz ideia de todas as técnicas que você sabe agora. E procura praticar ao máximo isso. Procura gerar rapport com outro cara qualquer só para você ver o que funciona ou não. E aí você vai ter experiência e vai se sentir confiante para usar no boy que você quer, tá bom? Agora a sua missão, se você ainda não viu, é ir lá na aula que eu ensino o método da alma gêmea, para você descobrir em questão de minutos ou segundos o interesse de qualquer boy. Então é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.